Uma outra informação, o ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro, Mauro Cid, pode voltar a ser ouvido se ele quiser falar alguma coisa, porque na última sessão ele não respondeu a perguntas básicas, né? Isso mesmo. E dessa vez ele deve voltar, ele pode voltar a ser ouvido aí na CPM para explicar essa história da negociação do relógio de luxo da marca Rolex, que ele teria negociado no valor de R$300 mil. Essa negociação chegou à CPMI por uma série de documentação aí de e-mails de Mauro Cid, do ex-ajudante do presidente Jair Bolsonaro, que chegaram aos parlamentares da CPMI, indicando essas conversas que ele teria feito com uma intermediária que era uma assessora lá do Palácio do Planalto. Bom, e essa negociação aconteceu no ano passado, em junho do ano passado, quando ele ainda exercia a função de ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, né? O requerimento pedindo a convocação de Mauro Cid foi protocolado pelo senador Jorge Cajuru, do PSB. Lembrando que ele também protocolou requerimentos para que sejam ouvidos para quebras de sigilos fiscal e bancário dos pais de Mauro Cid, da mãe e do pai dele, de acordo com relatórios aí divulgados pelo COAF. Bom, ainda não há data para a análise desses requerimentos, viu, Tiago? Janaína Camelo com as últimas informações de Brasília. Agora mais um giro com os comentaristas Amanda Klein. Não só a oitiva com o Walter Delgatti, mas também essa possibilidade da volta de Mauro Cid. De que forma tudo isso se encaixa nos atos do dia 8? Vão aparecendo novos fatos, né, Tiago? Então, basicamente isso. Ontem eu estava falando até com os interlocutores lá, o entorno da Elisiane Gama, do Arthur Maia. Então, é o seguinte, aí o Arthur Maia tem que arbitrar, né, se vai ter essa oitiva do Walter Delgatti, Elisiane Gama e tal, defende para amanhã, e isso vem na esteira dos mandados de busca e apreensão na Carla Zambelli, nos gabinetes dela, na casa dela, e também da prisão do Walter Delgatti, que é o hacker, o famoso hacker de Araraquara, que começou na Vaza Jato, mas depois foi usado para Carla Zambelli no encontro com Jair Bolsonaro, e teria ouvido de Jair Bolsonaro, pelo menos essa é a versão do Delgatti, se seria possível ele interferir, ele entrar, invadir as urnas eletrônicas a partir do código-fonte. Ele teve um encontro efetivamente com Bolsonaro na Alvorada, às vésperas da eleição do ano passado, e aí você tem agora essa história do Mauro Cid, desses novos e-mails que foram achados na lixeira, que aponta aí para uma série de tratativas de joias. As joias que Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro teriam recebido em Teófilo Otoni, em Minas, num evento antes do segundo turno das eleições. Ninguém sabe o que aconteceu, que fim foi dado a essas pedras preciosas, mas elas não foram colocadas como acervo da União, né? Elas foram retidas como uma propriedade privada, um presente, algo pessoal, e também a negociação do Rolex, avaliado em $60 mil, que supostamente é o Rolex que o Bolsonaro ganhou em 2019 numa viagem à Arábia Saudita. Isso tudo precisa ser esclarecido. Não existia na época do primeiro depoimento do Mauro Cid. Por isso, essa intenção de convidá-lo. Há intenção também, por parte da Elisiane Gama, de levar adiante essa acariação que ela mencionou ontem entre o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e o Almada, que é o outro delegado da Polícia. Bom, daqui a pouco a Amanda complementa, agora a gente chama o Beraldo. O Beraldo, insistir em, de novo, ouvir Mauro Cid, ele deve, de novo, comparecer amparado por uma decisão da Justiça e não deve responder às questões. Isso é ruim para a investigação de que maneira? Bom, Tiago, isso não acrescenta nada, né? Se ele vai lá sem disposição de falar, como ontem fez o Anderson Torres, foi lá e com a mesma decisão, mas respondeu coisas que ele estava seguro para responder e que ele avaliava que não interferiria na investigação criminal, nos processos que ele está respondendo. Agora, se Mauro Cid não for com esse mesmo espírito de levar esclarecimento sobre pontos que são bastante objetivos, de nada vai adiantar ele ali, ele vai ficar ali, a imprensa vai fazer, né, carnaval e tal, mas não vai resolver nada, não vai colaborar em nada. Agora, essa questão do Delgatti, vejam, essa história toda, ela é inacreditável, sobretudo porque vem de uma das
principais apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela que, às vésperas do segundo turno, saiu armada pelas ruas de São Paulo, perseguindo um apoiador do Lula, o que obviamente atrapalhou a reeleição de Jair Bolsonaro muito mais do que qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste. E aí ela se descobre esse episódio que... Como é que você pega o sujeito responsável por acabar com a Operação Lava Jato a partir das mensagens da Vaza Jato, aquelas mensagens que foram roubadas dos aplicativos de comunicação usados pelos procuradores, pelo próprio Sérgio Moro, pelo menos essa é a acusação feita, né, de que essas mensagens teriam partido desses aparelhos. E aí acha-se que esta pessoa é uma pessoa que será da confiança da própria deputada Carla Zambelli, que vale a pena levar esta pessoa ao encontro do presidente da República, que obviamente nunca deveria ter recebido uma figura como essa, sendo presidente da República. Agora, e tem um detalhe, esse detalhe também eu acho que é importante. Quer dizer, uma coisa, o presidente já aceitou esse encontro, perguntar se ele conseguiria acessar as urnas. Não necessariamente ele estava ali pedindo para que o hacker acessasse, modificasse. Pode ser que era ali uma dúvida para saber se as urnas eram seguras ou não. Agora, cabe ao presidente da República esclarecer essas dúvidas com o TSE, com as autoridades que respondem pelo processo eleitoral. E não com um hacker avulso responsável pela confusão que se formou, que levou ao fim da Operação Lava Jato e a soltura do Lula. Já o